Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly, Entre Livros e Personagens, e hoje eu vou falar das 9 leituras do mês de julho. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pelo sumiço. Eu sei o quanto é chato isso de você acompanhar um canal e a pessoa simplesmente sumir e não dar satisfações. Eu juro que não foi por mal, eu tava numa fase que eu não tava conseguindo gravar, não tava conseguindo produzir conteúdo nenhum. Na verdade, eu não tava com vontade de fazer nada, mas estamos de volta e agora é pra ficar e com muito conteúdo bom pra vocês, então eu espero que vocês gostem. Eu sei também que esse vídeo tá muito atrasado e que eu podia muito bem juntar julho com agosto e fazer um vídeo grande assim de leituras, mas eu achei melhor dividir porque, afinal, são 18 leituras nesses 2 meses e eu não queria que o vídeo ficasse muito grande e muito cansativo e também não queria falar das leituras de qualquer jeito, porque foram 18 leituras muito boas nesses 2 meses, então eu queria comentar com carinho pra vocês e tudo mais. Enfim, recados dados, desculpas dadas também, espero que aceitas. É hora de falar de leitura, porque tem muita coisa boa, vamos lá? A minha primeira leitura do mês foi O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, um nacional, e a gente leu esse livro para o clube de leitura aqui de Barbacena. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história do William, um psicólogo infantil que vai ter uma chance, de uma maneira um tanto quanto torta, de realizar um estudo para tentar entender o desenvolvimento da maldade humana. Quem dá essa chance para ele é o enigmático David, que é um homem que anda cometendo crimes por aí para que os objetivos do William sejam atingidos. Aqui nesse livro a gente vai ter dilemas morais sobre se os fins justificam os meios, ou até onde o William vai para conseguir atingir seus objetivos. E além desses personagens nós ainda vamos ter o Arthur, que ele é um policial que vai integrar o núcleo ali que está tentando desvendar esses assassinatos, está tentando entender o que realmente está acontecendo. E esse Arthur é um personagem muito peculiar, porque ele tem síndrome de Asperger. Eu achei muito interessante essa obra, achei incrível esse policial com síndrome de Asperger. Pra mim é de longe um dos personagens mais fascinantes e interessantes desse livro. Foi muito interessante ver o mundo através dos olhos desse personagem que tem uma visão tão diferente. Eu achei uma trama muito bem escrita, achei muito criativa e muito inteligente. E eu me senti assim presa às páginas até praticamente o final do livro, onde eu parei e pensei, vai acontecer isso, isso e isso, e de fato aconteceu. Isso acabou quebrando um pouquinho a ligação que eu tinha com o livro, porque eu acabei adivinhando o final antes do tempo e eu acho que não era essa a intenção. Mas ainda assim foi um livro que eu gostei muito, todas as meninas gostaram também. Nos rendeu muitas discussões sobre moral, sobre histórias, sobre o desenvolvimento dos personagens, e eu acho que isso é muito interessante. Então, assim, gostei muito, recomendo a todos vocês e muito sucesso pro Gustavo Ávila. Espero ler muitos e muitos livros dele por aí ainda. Minha segunda leitura do mês foi Dias de Despedida, do Jeff Zentner. Gente, eu terminei esse livro apaixonada pela história que ele escreveu. É tão sensível, é tão bonita, que foi, assim, além de todas as minhas expectativas. Aqui a gente vai ter a história do Carver e da trupe do Molho. Eles são melhores amigos, são 4 garotos, fazem tudo juntos. E um dia, quando o Carver tá trabalhando e tá esperando os amigos chegarem, ele manda uma mensagem pra eles. Cadê vocês? Me respondam. Ele manda essa mensagem justamente pro rapaz que estava dirigindo. Os amigos sofrem um acidente de carro e vão a óbito. Aí o Carver, além de estar lidando com o luto, né, com a perda dos melhores amigos, com o sentimento de impotência, de não poder fazer nada em relação àquilo, e com a culpa por ter enviado essa mensagem, ele ainda está tendo que lidar com a acusação de alguns dos pais que acreditam que ele é o culpado pela morte dos filhos. Inclusive ele está na iminência de sofrer um processo por isso. E em meio a essa trama, a esse tumulto emocional pelo qual o Carver vai passar, ele acaba sendo chamado pela avó do Blake, que era um dos melhores amigos dele da trupe do Molho, para organizar um dia de despedida pro Blake. O que seria esse dia de despedida? Eles vão fazer coisas que a avó dele acreditaria que ele gostaria de fazer no seu último dia de vida, para poder assim dizer adeus. Eles fazem esse dia de despedida e as outras famílias começam a requisitar esse dia de despedida também. Mas será que eles estão preparados realmente para dizer adeus para esses filhos que eles perderam, para esses entes familiares? Será que eles só não estão procurando mais uma chance de fazer com que o Carver se sinta culpado? E aí, em meio a essa trama, escrita de uma maneira muito delicada e forte, que nós vamos ver mensagens sobre o luto, sobre a perda, sobre a dificuldade de se aceitar que tragédias aconteçam, a forma como a vida pode ser interrompida abruptamente e que a gente não tem controle nenhum sobre isso, mas que mesmo que a gente perca pessoas que a gente ama, a vida continua seguindo sem elas.
Nós vamos acompanhar a montanha-russa emocional do Carver. Então, assim, eu acho que eu consegui me explicar melhor na minha resenha, sabe? Porque só de pensar nesse livro, eu acho que já estão reparando que minha voz tá meio embargada. Eu me emocionei demais, gente. Sério, leiam esse livro e leiam a minha resenha também. Eu vou deixar aqui no box de informações que acho que eu consegui me expressar melhor por lá. Aí, depois de ler esses 2 livros que acabaram com o meu emocional, eu precisava de uma coisa o quê? Fofa. Porque é disso que a gente gosta, não é mesmo? Mentira, a gente gosta de tudo. Mas enfim. E aí eu resolvi ler Uma Noiva para o Winterborn, da Alyssa Kleypas, que é o 2º livro da série dos Revenues, eu não sei se é assim que fala. E vai contar a história da Ellen e do Rice, sei lá como é que fala também, enfim. Mas, gente, que livro maravilhoso, sério. Eu fiquei apaixonada, é um dos melhores livros da Alyssa Kleypas. E assim, eu não posso falar muito dessa história porque o final dela tá no começo do outro livro. Mas digamos que a Ellen e o Rice são de mundos completamente diferentes. Ela é filha de um nobre e ele é um comerciante que fez a vida e fez fortuna trabalhando. Então ele tem muito orgulho de tudo que ele conquistou. E ele põe os olhos na Ellen e ele percebe que ele precisa dela como mais uma de suas conquistas, como alguém na sua vida. Só que ele começa a conviver com ela, dado um determinado acontecimento do livro passado, e ele começa a se apaixonar por essa garota, ainda que ele não assuma. E ela também se sente muito atraída e muito envolvida com esse homem de modos brutos, mas que chama tanto a atenção dela. Eu particularmente achei que ela ia ser um pouco igual a Win, né? Eu acho que é o Win mesmo, do 2º livro dos Hathaways, que ela ia ser bem submissa a ele, que ela ia sofrer muito por causa dele, mas a personagem me surpreendeu tanto, ela tem uma força, ela evolui tanto ao longo da trama, e ele também, sabe, ele se mostra uma pessoa tão maravilhosa, gente, que é impossível não se apaixonar por esse livro, sério. A forma como o romance dos dois se dá, com cumplicidade, com companheirismo, com respeito e amor acima de tudo, é fantástico. E aqui a gente ainda tem personagens secundários que, nossa, ganham o coração da gente e que tem uma importância muito grande para a trama. Inclusive, nós temos uma das primeiras médicas mulheres aqui de Londres e eu fiquei tipo, sério, esse livro é por empoderamento, por amor, pura beleza, assim, maravilhoso demais, entendeu? E outro ponto também que eu gostei pra caramba nesse livro é que quando você acha que a Alyssa Kleypas já acabou de mostrar tudo que ela tinha pra mostrar desse casal e da forma como o romance deles é sólido e incrível, ela faz uma reviravolta na trama, ela te surpreende e te surpreende ainda mais com esses personagens que se tornam os seus favoritos da autora, entendeu? Muito maravilhoso, recomendo demais. Se você não gostou muito do primeiro livro, por favor, não deixe de ler esse, porque eu tenho certeza que vocês vão amar também, ok? Aí, com sofrimento pouca bobagem, eu resolvi ler Lágrimas sobre o Mississippi, da Hilary Jordan. E, gente, outro livro que acabou com o meu coração. Aqui a gente vai ter a história da Laura e da família dela. A Laura descobre que o marido comprou uma fazenda de algodão no Mississippi e ela fica bem brava com isso porque ele faz sem consultá-la e ela é uma mulher da cidade, ela não acha que ela vai se adaptar no campo, mas ainda assim ela é obrigada a ir para acompanhar o marido e a vida deles vai tomar um rumo completamente diferente devido a essa mudança. Lá nessa fazenda ela vai conhecer 2 arrendatários que são a Florence e o Rap, que estão ali tentando juntar dinheiro para conseguirem o seu próprio espaço para plantar, para que aquilo que eles escolham sejam deles, sabe? Eles estão tentando seguir em frente e conquistar sua independência, só que enquanto isso não acontece, eles estão trabalhando pra caramba porque o filho deles está na guerra, assim como o irmão do Henry. A Segunda Guerra acaba, o Jamie, que é irmão do Henry, e o Hanson, que é filho da Florence, eles voltam. E tem um detalhe, o Hanson é negro, Hanson, não sei, e o Jamie é um homem branco. E vocês acham que a sociedade vê os dois como heróis da guerra? Não. E em meio a uma sociedade extremamente racista, preconceituosa, em uma realidade pós-Segunda Guerra Mundial, a gente vai conhecer uma história crua, sabe? Que mostra muito da podridão do ser humano e mostra que às vezes o preconceito gera efeitos e cicatrizes maiores no ser humano do que a própria guerra. É uma história narrada pelo ponto de vista de todos os personagens e ela nos mostra muito bem o perigo que a gente corre quando a intolerância e a ignorância caminham juntas, sabe? É muito pesado, é muito
tensa e é muito difícil, mas também é uma história muito importante e muito necessária. Enfim, eu não chorei, eu não me emocionei tanto quanto eu imaginei, mas o livro me despertou muitos sentimentos e mexeu muito comigo. Eu recomendo muito a vocês, mas peço que se preparem primeiro, preparem o psicológico, porque não é uma coisa fácil de se ler não, viu gente? Então fica a recomendação, mas se preparem, ok? E aí, né, a gente precisava do quê? De outra leitura leve, né? Porque vocês viram que eu comecei o mês, ó. Pois é. E aí eu resolvi ler Captada por um Conde, da Stephanie Lawrence, que é o terceiro livro de uma trilogia de romances de época. E eu não posso falar muito sobre a história, por quê? Porque esse aqui é um terceiro livro de uma série que não pode ser lida fora de ordem, e eu fiz o quê? Li fora de ordem. Peguei tanto spoiler, mas tanto spoiler, que... eu achava que nem era spoiler e eu tava me pegando, e depois foram me contar aí nos comentários da resenha e nos comentários e no Instagram que eu tinha pegado muito spoiler, enfim. Aqui a gente vai ter a história da Angélica e do Dominique. A Angélica tá atrás do seu herói e quando ela vê esse nobre que viveu recluso reaparecer na sociedade, ela tem certeza que é ele. Só que o que a Angélica não esperava é que ela ia ser raptada por esse nobre que precisa dela para salvar um artefato que vai salvar o seu clã. Ela resolve ajudá-lo no plano para resgatar esse artefato e para enganar a mãe dele, e juntos eles partem para essa jornada. Aí, né, minha gente, é romance de época. Vocês sabem que uma sente muita atração pelo outro, mas ela não aceita se casar com ele de cara porque ela quer que ele se case com ela porque gosta dela e não porque ela tá ajudando ele num plano. E, assim, a mocinha é super impetuosa, ela é super inteligente, super decidida. O mocinho também é de muita personalidade, os dois juntos são puro fogo de artifício, sabe? Eu amei esses dois. Como eu disse, eu peguei um pouquinho de spoiler, né, um pouquinho muito, então eu não quero passar esses spoilers pra vocês, eu só passei por alto mesmo na história. E recomendo muito a leitura desse aqui. Eu não sei se a série toda é boa, porque eu não li os dois primeiros, então eu tenho que ler. Mas desse aqui eu gostei bastante da escrita e da imprevisibilidade do enredo, que a autora me surpreendeu bastante em vários pontos da trama. E eu recomendo muito a vocês, mas leiam na ordem, não deem uma de poliana, ok? E aí, gente, eu li Emma, este calhamacinho aqui, que eu amei muito, 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 de Jane Austen, rainha do meu coração, mas que eu não vou falar com vocês sobre ele nesse vídeo, porque vai ter um vídeo do Projeto Lendo Austen, que não está abandonado, ok? Talvez um pouco no momento, mas eu vou fazer os 12 vídeos como prometidos, talvez até mais. E eu vou falar sobre todas as obras dela e alguns outros conteúdos que eu acho interessantes também. Não vai sair no cronograma que eu tinha planejado, mas vai sair. Então espero que vocês gostem dos vídeos. Esse aqui vai ser um dos próximos que vai sair por aqui. E já adianto que eu amei muito o livro. É uma história que demora um pouquinho pra desenvolver, mas quando desenvolve é fantástica. Eu amei os personagens, que são muitos que tem aqui nessa história. E é um enredo bem surpreendente, bem gostosinho de ler, então... maravilhoso. Inclusive, esse livro aqui, ele inspirou as Patricinhas de Beverly Hills, então dá pra vocês terem uma ideia aí do enredo só por aí. Logo depois, eu peguei pra ler Prometo Falhar, do Pedro Chagas Freitas, e é um livro de contos e crônicas sobre amor, desamor, desilusão, traição, relacionamentos em geral. Aqui nesse compilado a gente tem textos incríveis, mas em determinado ponto, por ser um livro muito extenso e a diagramação dele não trazer ilustrações, não ter dado uma dosada na quantidade de textos, acabou se tornando um tanto cansativo. Além do que, alguns textos ficaram muito repetitivos, porque eram o mesmo assunto e a mesma pegada e o mesmo desenvolvimento, e aí, assim, acabou se tornando um livro um tanto quanto maçante por causa disso. Ao meu ver, menos textos, um compilado melhor, assim, escolhido no caso. Tipo, escolher temas e escolher poucos textos dentro de cada tema traria uma obra mais interessante e menos cansativa. Não sei, posso estar falando besteira, né? Mas enfim. Logo depois eu li Confesso, da Colleen Hoover. Era o único livro dela que eu tinha parado assim na estante, que eu não tinha lido ainda. E que a gente vai ter a história da Albourne e do Owen. A Albourne, ela tá tentando... Albourne, eu não sei também. Hoje tá difícil, não sei falar o nome de personagem nenhum, enfim. Ela tá tentando reconstruir a vida dela. E no meio dessa reconstrução ela muda de cidade e acaba se deparando com o Owen, um artista plástico que cria quadros através das confissões anônimas das pessoas. As obras dele são fantásticas, ela fica encantada e ela começa a se envolver com o Owen. Mas nada ia ser tão fácil assim, né, gente? Porque o irmão
de um ex-relacionamento dela, que tem toda uma confusão que vocês vão descobrir lendo, porque eu não quero dar spoilers. Acaba se envolvendo e fazendo com que ela se afaste do Owen, exigindo na verdade que ela se afaste, mas isso não acontece muito bem, e por aí vai a trama. Assim, eu não pude falar muito, gente, porque nem na orelha ele dá muitas informações, eu não quero ficar passando spoiler pra ninguém, não é mesmo? Mas é um livro bom, é um livro muito interessante, é um livro que prende o leitor, mas faltou algo. Assim, eu acho que depois que eu li o É Assim Que Acaba, que foi lançado inclusive depois desse, meu nível de cobrança pra Pauline Hoover fez isso aqui, ó, tipo, ultrapassou qualquer limite. E esse aqui é um livro bom, mas eu senti uma falta de alguma coisa no final, sabe? Eu achei o desenrolar da trama muito rápido e achei que faltou um quezinho a mais no final. Não estou dizendo que é um livro ruim, eu gostei muito, só que não gostei tanto quanto outros livros da autora que eu já li. Por exemplo, O Caso Perdido, o Métrica e o próprio É Assim Que Acaba. Então, assim, recomendo, mas saibam que não é o melhor livro da autora, pelo menos eu não acho. E pra terminar o meu mês com chave de ouro, eu resolvi ler um romance de época que era A Duquesa Feia, da Eloisa James. Fechei meu mês com chave de ouro? Não, mas valeu a tentativa. Aqui a gente vai ter a história da Tel e do James. A Tel, ela é uma herdeira de uma grande fortuna e o James, ele é o futuro herdeiro de um ducado falido. O pai acaba convencendo-o a seduzir a amiga que é considerada feia pela sociedade para poder ficar com a fortuna dela. E os dois foram criados juntos, eles são amigos de infância, então assim, ele não acha aquilo certo, mas acaba entrando na onda do pai, mesmo já estando apaixonado por ela. Obviamente, a Tel vai descobrir toda a merda que os dois fizeram e o James vai embora. Anos depois ele vai retornar, quando ela já reconstruiu a vida, quando ela já se tornou uma pessoa forte, quando ela já conquistou respeito na sociedade e vai tentar reconquistar essa mulher. Detalhe, James virou um pirata. Pois é. O que eu achei do livro? A primeira parte do livro eu achei super interessante, caminhou para um lado que eu já imaginava que iria caminhar mesmo. A escrita da Eloisa James é uma escrita muito gostosa, muito fluida, então não tive problemas de desenvolvimento no livro, de ritmo, nem nada assim. A primeira parte foi fantástica, mas a segunda parte desse livro, eu não sei se eu gostei tanto, sabe? Eu ainda não escrevi a resenha dele, porque eu ainda não sei dizer o que eu achei da segunda parte. Tem alguns pontos que eu achei interessantes, tem uns diálogos muito bons na segunda parte, mas eu particularmente não gostei do James. Eu achei que foi um dos personagens mais fracos da autora, e eu achava que a Tel merecia coisa melhor. Por mais que ele tente se redimir no final da história e que ele volte tentando reconquistá-la, eu acho que foi fácil demais, sabe? E o final também, parece que ela falou, ai, já tô cansada, e correu, sabe, nos últimos capítulos pra terminar aquilo logo. Foi a sensação que me passou, e eu não gosto quando o livro me passa essa sensação. Então, assim, foi um livro que eu gostei, não amei, não sei se eu gostei tanto do final, mas que tem uma personagem feminina incrível, que me ganhou muito e que teve um crescimento muito grande na trama, sabe? Que merecia algo melhor pro seu desfecho. Não sei se me fiz entender muito bem, mas essas são minhas considerações sobre A Duquesa Feia. E é isso, pessoal. Essas foram minhas 9 leituras do mês de junho. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecê-las, que tenham tirado alguma indicação literária bacana pra vocês daqui. São livros fantásticos, em sua grande maioria, que eu acho que vocês vão gostar muito também, então vale a pena conferir. Me contem aí nos comentários qual vocês gostaram, qual vocês têm interesse de ler, qual vocês não leriam, qual eu não gostei tanto, mas vocês gostaram muito. Vamos conversar um pouquinho, ok? Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.